Eleitos.com. Esse é o podcast que chegou para marcar 2024, ano das eleições, um movimento muito forte, todo o Brasil. Imagine só quanto movimento teremos até outubro, até o dia das eleições. Muitos nomes aí se habilitando, pré-candidatos, outros ainda em estudos, partidos, enfim. E para isso a Destravo resolveu trazer à tona esse podcast diferenciado. E ninguém melhor para estar junto com a gente nesse projeto, inclusive encabeçando com toda licença poética, nosso advogado, amigo, doutor Gustavo Ferreira. Bem-vindo, doutor Gustavo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui no Eleitos.com falando de direito eleitoral. Boa. Doutor Gustavo, ele se especializou em direito eleitoral e eu tenho a ousadia de querer aqui lembrar, assim, quantas eleições, doutor Gustavo? Misericórdia. Ele já participou, considerando que a cada 2 anos no Brasil tem um. Tem, graças a Deus. Então, graças a Deus. O homem respira a eleição. É interessante. Mas vou deixar essa conta para você fazer depois em casa, dever de casa, e você traz no próximo episódio, né? 1, 2, 3, tal, muitas eleições. Isso, inclusive, contribui muito para o Eleitos.com para trazer aí à luz da verdade e do conhecimento muita informação boa. E o tema de hoje, cotas de gênero. Ou cotas de sexo, né? Como está na lei, né? Na lei fala cotas de sexo, né? O texto é de 1997. Recentemente é que houve, nas resoluções do TSE, uma alternância para o termo gênero. Não vou entrar na discussão sexo ou gênero, mas então Entendi. Eu uso os dois para não ter briga. Não ter briga. E de fato está na lei, então, cotas de sexo. Cotas de sexo. Tá. Não é cota para mulheres, esse é o principal ponto. Boa, peraí. Olha, inclusive, doutor, me permita, eu vou fazer algumas perguntas que realmente é da falta de conhecimento minha. Eu acredito que de muita gente que nos escuta da própria também. Classe política, viu? Deixa eu... né? Tem muita gente suspeita pra gente falar isso. Caraca, velho. Muitas vezes, quando tem uma reunião com clientes, eu diz, sabe que não existe cota para mulheres. Tem cliente que faz assim, como não? Pronto. No imaginário popular e do próprio meio político, são cotas para mulheres, e não é verdade. Tá. Entendi. mas é assim que tanto divulgam, né? Sim. Eu acho que talvez por conta disso, né? Porque, tipo assim, tem poucas mulheres participando, Sim. precisa de uma participação maior das mulheres na política. A primeira lei falava em cota para mulheres mesmo. Foi para as eleições de 96, foi certo. A lei das eleições, a 9000... a memória tá boa, 9100. Caraca. Em 1995. Aí ela criou cotas especificamente para candidatas mulheres. Só que, posteriormente, ainda que tenha sido aplicado nas eleições de 1996, se entendeu que era inconstitucional, porque homens e mulheres são iguais perante a lei, caput do artigo 5º da Constituição da República. Então, o que é que houve uma alteração na lei de 1997, ela foi sendo alterada nesse tempo, mas se manteve que não é mais cota para mulheres. É cota por sexo ou gênero. Isso quer dizer o quê? Eu não posso ter um partido lançando só mulheres candidatas. Tá. Eu não vou poder... vou lançar 11 candidatas a vereador, só mulheres por esse partido. Não pode. Tem que ter um máximo de 70% para um sexo. Tá. E um mínimo de 30% para o outro sexo. Tá certo. Interessante. Então, eu não posso lançar só mulheres. Tá. E nem tampouco só homens. Só homens, com Entendi. certeza não. Então tem que ter esse teto e esse piso, vamos botar assim. Que não pode ser ultrapassado. Pode ser 70% mulheres e 30% homens? Pode, sim. Né? Então, assim, não há nenhum privilégio para uma parte ou outra parte. A questão é, um sexo não pode passar de 70%, o outro sexo, ou gênero, pode ter menos de 30%. Menos de 30%. Boa. Tá? Boa. Pode ser meio a meio? Sim. Pode ser. Vamos imaginar pode que ser 40-60? Pode. Também. Entendi. Não tem problema nenhum. O que não pode é ser mais de 70, menos de 30. E eu usei aqui o número 11 até para facilitar um pouco. Quanto é 70% de 11? 7,7. Quanto é 30% de 11? 3,3. Ah, tá. Como é que eu arredondo? Aí eu sempre gosto de mostrar isso. Porque aí não entra matemática, entra lógica. Como assim entra lógica? Eu não vou arredondar o 7,7 para cima. Nem vou arredondar o 3,3 para baixo. Por que não? Porque se eu arredondar o 3,3 para baixo, eu tenho menos de 30. Tá. E se eu arredondar o 7,7 para cima, eu vou ter mais de 70. Então, o 70%, eu sempre arredondo para baixo.
Tá. E os 30 eu sempre arredondo para cima. Tá. Então, nesse caso... Privilegia o maior. Sim, na verdade, você amplia, evita que o maior passe dos 70. Entendi. E evita que o menor fique abaixo dos 30. Perfeito. Então, se eu tiver 11 candidaturas, eu vou ter, no máximo, 7 homens e um mínimo de 4 mulheres, ou o máximo de 7 mulheres e um mínimo de 4 homens. Entendi. Boa. Né? Interessante. E quando você fala de gênero, vamos falar dessa ampliação, né? Que no caso começou falando do sexo em si, e agora de gênero. Por que gênero? Envolve já esse lado, né? Que se entende da escolha, da opção sexual, seria isso? Veja só, talvez a gente entre numa área que eu vou, né, vamos lá, o direito ele não pode estar fechado à sociedade. Né? Sim, a sociedade teve algumas mudanças, em que pese aqui algumas ponderações, cientificamente falando, algumas mudanças não posso misturar, pelo menos a meu ver, a orientação sexual com o sexo. Tá, entendi. Tá? Então, a orientação sexual é uma coisa, né? E o sexo é outra. Entendi. A discussão de gênero, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, eu acho que às vezes mistura isso. Entendi. De toda forma, o que a Justiça Eleitoral fez? Ela coloca o termo gênero e ela pede, que era uma crítica que a gente fez na primeira introdução desse termo, mas para 2024 isso foi bastante esmiuçado, certo. Que a pessoa, ao identificar um gênero que ela acha que é o adequado a ela esteja exteriorizando esse gênero. Explico. Se eu chego lá e digo que eu me sinto como mulher, eu tenho que ter um perfil feminino. Certo. Tá? Perfeito. Se eu me identifico como homem, eu tenho que ter um perfil masculino. Eu não gosto muito do termo, o fenótipo, né? Ou seja, o exterior, minha apresentação exterior, tem que ser condizente com aquele gênero que eu indiquei. Né? Tá. E aí surgem algumas questões, podendo, inclusive, ser questionado, se entrar com ação, se você indicar um gênero e se apresentar como outro. Tá. Por quê? Quebra essa questão dos percentuais. E parece bobagem, mas o que acontece quando o percentual não é cumprido? Na eleição, não vou nem falar do pós-eleição, que é o próximo tema, a gente tá na eleição ainda. Quando eu registro uma chapa, é assim que a gente chama, tá? De vereadores, ou seja, eu faço a indicação do número de vereadores e vereadoras, eu vou olhar esse percentual. Se o partido ou a federação de partidos não tiver cumprido com esse percentual, o que acontece? A Justiça Eleitoral vai dar um prazo para regularizar. Não regularizou. A Justiça Eleitoral vai diferir todo o registro daquele partido. Caramba. Então, todos os candidatos, sem exceção, não vão poder concorrer. Ou o partido, ou federação de partido, se adapta, se adequa a isso. Certo. Ou, se não, nenhum candidato daquele partido ou daquela federação poderá disputar aquela eleição municipal. Então, parece até que meio tolo essa definição de gênero, sim, mas ela não ela é extremamente importante para saber quantos candidatos eu lanço ou não. E qual era a crítica da gente? É que na primeira versão de gênero se falava, bastava você indicar o gênero que queria. Então eu chego e dizer, olha, eu sou mulher, para cumprir o percentual de 30%. Certo. Sim, mas você não se apresenta como mulher, sim, mas eu me entendo como mulher e eu vou indicar isso e eu estou cumprindo o percentual. Sim. Poderia abrir um espaço para uma burla. Isso foi a crítica que foi feita já nas eleições de 2020, 2022. Certo. Em 2024, agora, se deu uma organizada. Mas é óbvio, ainda vai dar um bocado de discussão sobre isso. Entendi. Com toda certeza. Resumindo, o conceito de gênero para a Justiça do Trabalho, né, para essa contextualização aí, o que é que define gênero, baseado à luz da lei? A Justiça Eleitoral, ela optou em seguir a autodeterminação, né? Estou respondendo bem direto. A pessoa informa o gênero que ela se identifica, tá? Obviamente que precisa ter algum tipo de comprovação, mas é um direito. É um direito que a pessoa tem. E aí o que se exigiu é essa questão do fenótipo, são as características exteriores. Entendi. E que mesmo isso é objeto de crítica. Tem muita gente que não concorda, tem gente que... Né, aí você entra num campo de discussão aí imenso. Inclusive, assim, com todo respeito, sempre as opiniões em sentido contrário, para o cumprimento dos percentuais, eu
acredito que a gente deveria seguir o padrão do sexo mesmo. Certo. Todo o respeito ao princípio contrário, tá? Respeitando eventualmente os casos excepcionais, com casos de transexualismo. Mas aí eu teria um laudo clínico, um laudo médico. Eu tenho alguém informando que aquela pessoa é transexual, fez a transição, está em transição, e aí vai ter o tratamento de acordo com o novo sexo, né? Adotado. Ou adequado, né? Nem adotado, né? Adequado. Então, a Tammy Gretchen, eu vou começar a tratá-la como homem, porque ela está no processo, ou fez a transição. O fenótipo, no caso, está evidente, né? Mas eu iria numa coisa mais científica, opinião minha de ordem pessoal, tá? Tá, entendi. Opinião minha de ordem pessoal. Eu iria para a coisa científica mesmo. Entendi. Até para evitar essa discussão do autodeclaração, fenótipo bate ou não bate, o que é o fenótipo feminino. Quer dizer, eu parto da premissa que por ser mulher tem que usar saia. Ou ser homem tem que usar calça. Por exemplo, né? Eu tô simplificando a discussão, é evidente. Eu sei que ela é mais ampla que isso. Mas, assim, aí a gente começa a ter discussões que não são relevantes, assim, não é que não são relevantes, deixa eu recolocar aqui, que destoam do que efetivamente se busca, que é a maior participação feminina. Sim, perfeito. Né? Aí eu fico em discussões laterais, quando o principal aqui é eu ter mulheres que sejam efetivamente candidatas. Tá. Que esse é o grande ponto, né? Porque e a gente sempre defendeu essa inclusão da obrigatoriedade de candidaturas, é porque nós temos ainda uma cultura onde se vê a política como um espaço a ser ocupado por homens. Certo. Tá? Isso tem questões culturais em forma disso. Claro, estamos num espaço muito mais evoluído do que 20 anos atrás, 40 anos atrás, se a gente for voltar no tempo. A gente conseguiu uma evolução em menos de 100 anos, desde o primeiro voto feminino até agora, que é uma revolução importante. Mas ainda há um percurso a ser caminhado. Sim, né? Sim. Eu penso que cada eleição se esclarece mais, se evolui mais, se firma mais dentro do entendimento coletivo, né? Porque para muita gente ainda ficam algumas dúvidas, né? Quando você fala desse tema, por exemplo, né? Principalmente para quem é tradicional, os tradicionais, né? Que é homem, mulher e ponto final. Né? Aí hoje, graças a Deus, assim, já tem uma visão muito mais ampla, ou pelo menos subsídios que amplia essa visão. Isso. Agora sim, aí eu volto a dizer, opinião minha de ordem pessoal. A definição deveria ser de natureza técnica e científica, né? Muito bom. As cotas de gêneros têm um impacto de representatividade no Brasil? No caso aí, na vida política? Houve uma melhoria, efetivamente, quando você abriu espaço para ter a cota de gênero e principalmente quando você começou a destinar recursos. Mas isso não é uma vinculação direta. Teve eleição que a representatividade feminina, por exemplo, no Congresso Nacional diminuiu. Foi maior e diminuiu. Caiu depois na outra eleição. Então, assim, o que efetivamente melhora e talvez, aí volto a dizer que é uma opinião de ordem pessoal, mereça uma cobrança maior, a Justiça Eleitoral cobra, tá? Mas é uma cobrança maior das afiliadas, dos filiados a partidos. Sim. O percentual para estimular a participação feminina na política. Esse é um percentual de 5% que os partidos recebem. É para se aplicar todo ano, tendo eleição ou não. Deixa eu entender, 5%... Tudo que os partidos recebem do fundo partidário. É um recurso que mantém os partidos. Sim. Esse percentual, em torno de 5%, deve ser destinado para estimular a participação feminina na política. Tá. Com cursos de formação, com preparação, com treino. Sobre a atividade política. Tá? Esse percentual, muitas vezes, é negligenciado. E não interessa se o partido é de centro, de direita, de esquerda. A imensa maioria dos partidos tem honrosas exceções, mas a imensa maioria dos partidos acaba não aplicando esse percentual, ou aplicando muito mal. Porque veja, o fundo partidário é para manutenção do partido, tá? Certo. Então, seria 5% para isso. E todo ano tem eleição, não tem. Tá? Beleza. O fundo eleitoral é para campanha. Ele é a cada 2 anos, quando vem a eleição. A diferença do fundo partidário com o fundo eleitoral. Fundo eleitoral. E no fundo eleitoral, eu tenho que ter, no mínimo, 30% para candidaturas femininas. Tá. Mas veja só, que é importante. Veja, não é desimportante. É um percentual necessário. Só que, e aí a gente dá um dado da realidade. Os partidos vão colocar esses 30% naquelas candidatas que têm chances. Isso é óbvio. Ele não vai distribuir, estou sendo muito sincero, ele não vai distribuir
os 30% em todas as candidatas. Até porque teve um partido que já fez isso, dá um baita trabalho e as candidatas acabam recebendo valores ínfimos na prática. Qual é o mais prático? Eu pego de 100 candidatas, 10 que são mais viáveis, vamos imaginar aqui, e eu vou investir nessas 10. Então, os 30% eu distribuo só entre elas. Isso é uma estratégia política. Eu não vou estar distribuindo 30% entre 100 candidatos quando eu sei que 90 delas não vão ter votações mínimas, vão ter votações. Eu vou investir naquelas que eu vou conseguir eleger como prefeitas, como deputadas, como senadoras, como governadoras. É cálculo político. Não dá para exigir que seja diferente. Entendi. Né? É a sobrevivência do partido. Tá? Então, nos 30% eu tenho um problema prático, que é esse percentual eu vou destinar efetivamente para quem tem chance de ganhar uma eleição. Os 5%, por isso que eu deveria ter uma cobrança maior, eu vou estimular e vou mostrar os mecanismos do funcionamento da política, para que as minhas filiadas tenham interesse em participar do processo eleitoral. E como isso é constante, tem ou não tem eleição, é muito mais efetivo no sentido de ter uma maior participação feminina do que os 30%. Entendi. Os 30%, na verdade, é o final do processo. Final do processo. É meio que já um investimento feito na decisão tomada. Alguém vai ser candidato já. Beleza. Já tenho isso. Os 5 não, estou formando candidaturas. E aí os partidos, e eu digo que é curiosamente, aspas, né? Porque não é curiosidade. Os partidos que investem esses 5%, normalmente apresentam candidatas muito mais competitivas do que os outros partidos. Óbvio que não é uma coincidência. Isso é um resultado prático. Entendi. E vejo que não é um percentual tão alto assim. 5% para estimular. Esse estímulo ele pode acontecer através de palestras, curso de formação, tal. Até tem partido que faz até media training, contrata para que as filiadas façam isso, trabalho que você faz aqui, né, na Destravo. Então, assim, contrata para ter curso de formação política, como então, elas vão entrar na política, não só como candidatas, porque aí a gente tem que lembrar que a política não é só ser candidato, mas é trabalhar dentro da estrutura partidária, fazer parte dos órgãos de direção do partido, né? Isso ajuda a fomentar uma participação feminina maior. É a juventude do partido, é o movimento de mulheres do partido. Inclusive, houve uma mudança na lei. Era tão descumprido esse percentual que, recentemente, a lei dos partidos políticos foi alterada para que esse dinheiro não fosse, esse 5% já fosse direto para o movimento de mulheres de cada partido. Desses movimentos, atrai também essa legislação aos movimentos hoje não tão bem conhecidos como o LGBTQIA+, esses movimentos também estão inclusos nesse processo. Então, mas os 5% é para candidaturas femininas. Estou só fazendo um corte, não, né? Perfeito. A maioria diz a lei. Isso, a maioria dos partidos, eles têm movimentos, movimento negro, movimento da comunidade LGBT, tem juventude, certo, né, de trabalhadores, a maioria dos partidos tem, mas não é obrigatório ter. Em relação a mulheres, tem uma obrigação, até porque há um percentual específico para esse movimento poder. Hoje ele pode gerir esses valores. Então, e o processo tem de ser contínuo, a participação feminina tem de ser conquistada, é um processo de conquista. Tanto que os partidos maiores têm até assim, a ala feminina, né? Uma mulher presidindo. Todos têm. Na verdade, todos têm. Porque os partidos maiores a gente vê mais, né? Se destacam mais, se destacam mais, mas todos os partidos têm. Como os pré-candidatos podem se preparar para garantir o cumprimento das cotas de gênero nas suas campanhas? Escolhendo candidatos que sejam candidatas de verdade. Esse é o grande ponto. Nós tivemos várias ações de fraude à cota de gênero no país todo. Tá? Isso por quê? Colocam nomes que quando vai olhar... Não, nem são candidatas de fato. Entendi. Tá? Nem se pronunciam. Não acontece. Então, assim, eu sempre brinco que eu fui muita cavaleira para falar sobre esse assunto, porque de processos já encerrados, nós ganhamos 6, afastando 6 chapas, e nós ganhamos 3, mantendo 3 chapas. Caramba. Aí você diz, você afastou e manteve? Sim. Como é que a gente conseguiu isso? Cumprindo com o entendimento da jurisprudência do TSE. Certo. O TSE fez uma jurisprudência sobre isso. Tem até uma súmula recente, agora a última súmula do TSE sobre fraude à cota de gênero, e tomando os cuidados que o TSE recomendava. Eu sei que parece muito doloroso quando você é candidato, imagina, já é candidato a
a vereador, fez campanha. A Ellen foi candidata a vereadora, fez campanha, bateu, pediu voto. Os dois foram eleitos. Fez o que a lei pede. Fez o que a lei pede. Aí vem Dona Maria e a Dona Maria, por causa dela, vocês perdem o mandato. Caramba. Eu entendo. Então, pô, eu trabalhei, né? Eu fui atrás de voto. Sim. Porque eu vou perder o mandato por causa disso. A ideia aqui da Justiça Eleitoral é justamente evitar aquelas candidaturas só por constar. Não vamos chamar de laranja, né? Vamos falar de cítricas, né? Candidaturas cítricas. Candidaturas cítricas, entendeu? Pode ser um limão, pode ser um abacaxi. Pode ser, né? Tangerina, né? Tal, né? Laranja tá caro, né? Hortifruti da política, é verdade. Hortifruti da política, exato. Olha aí, gente, vocês estão vendo aí que a gente tá aqui ampliando, melhorando. Esse negócio de laranja fica meio fora de moda, né? Então, candidaturas cítricas. Né? Então, as candidaturas cítricas, quais são elas? Assim, os partidos têm que ter esse cuidado. É botar candidatos que votem nelas. Porque o problema todo é a mulher não ter voto dela ou ter pouco... Aliás, ter nenhum voto ou poucos votos. Nenhuma campanha ou pouca campanha, nenhum dinheiro ou pouco dinheiro na campanha. Os três juntos. Caramba. Tem que ter os três juntos. Aí é a configuração total. E se ela mesmo não votar nela mesmo... Aí é o agravante. Aí como é que você sabe que ela não votou nela? Se teve 0 votos ou... Na sessão dela, na zona eleitoral onde ela vota, não aparece um voto para ela. Pronto. Imagina que ela tenha 10, mas se na sessão dela não tem... Ela não votou nela. Tem alguma justificativa, adoeceu, sofreu um acidente? Não tem. Então, é o fim do mundo. Ela não votou nela. Essa aí é uma cítrica diferenciada, é uma cítrica assim mais ácida, né? Mais ácida. Essa é uma cítrica diferente. Essa é um limãozinho mais azedo, eu vou botar. Fazer campanha para outro candidato. Porque não é... Veja, ainda tem situações como essa. Ela, além de não ter feito campanha para si ou ter feito outra campanha para si, teve casos de candidatos que apareceram com filmagem, tudo fazendo campanha para outros, pedindo voto para outros candidatos. Aí é madeira. Você é candidato, está fazendo campanha para o outro. Sim. E veja, não é a vereadora fazendo candidato ao prefeito. Não é deputado estadual fazendo para um dobradinho com um deputado federal. É a vereadora pedindo voto para um candidato a vereador. Aí realmente é complicado. E fazendo doação, tudo isso que eu estou falando, Gerson, não é invenção, são casos que aconteceram, alguns aqui em Alagoas e foram repetidos no Brasil todo. É você ter candidatos que doaram para outros candidatos. Caramba. Ela não tinha doação para ela na campanha ou ela doou para a própria campanha aí R$100 é o fim, e doa para outro 2.000. A pessoa é candidato, aí trabalha para o outro candidato e faz doação para o outro candidato e não vota na mesma pessoa ou em si, aí realmente esse é um pé de limão completo, né? Completo. E tem um último agravante para poder encerrar. Qual é? Coincidentemente, na chapa onde ela está disputando, tem um esposo, tem um filho, tem um marido, tem um irmão, tem um tio. Entendi. Candidato também. Candidato também. E ela não faz campanha, mas tem esse parente ou um cônjuge, né? O companheiro faz lá na disputa. Ela está ali para atender a cota, né, de gênero, né, como mulher, e ela trabalha para os outros, não vota nela, ela investe, faz doação e ainda tem um esposo que é candidato. Então, essas situações, claro, nem todo caso teve todas essas extras. Porque é um combo bem pesado, mas assim, 3 elementos foram vistos. Tá. E em acontecendo isso, toda a chapa perde. Aí eu vou te falar. Cabe, então, doutor Gustavo, tipo assim, antes de apresentar toda essa conjectura, essa formatação, os próprios candidatos analisarem, né? Porque está colocando em risco a candidatura, né? Como você bem colocou, não tem nada a ver, eu vou perder a eleição. Então, por isso, cabe aos candidatos ficarem em cima das candidatas, sejam candidatas mesmo, escolherem nomes, que efetivamente participem do processo, que peçam voto, que disputem, para não correr o risco de ter ter tanto trabalho, né? Que é muito trabalhoso se eleger e perder o mandato por causa disso. Né? Agora, lembrando, a Justiça Eleitoral só pune se nenhum voto, pouco voto, nenhuma campanha, pouca campanha, nenhum dinheiro, pouco dinheiro, os 3 juntos. Tá, entendi. Os 3 juntos. Entendi. E quais as consequências políticas e sociais se as cotas de gênero não forem adequadamente implementadas nessas eleições? Veja só, sociais a gente tem um retrocesso, né? Do não cumprimento. Do não cumprimento. Jurídica, essa a gente falou, a chapa toda perde. E detalhe, tem um outro. A depender do tipo de ação,
porque existem ações eleitorais diferentes Certo. para apurar essa questão da fraude à cota de gênero ou sexo. As mulheres cítricas, né, as candidaturas cítricas, Sim. elas ficam inelegíveis por 8 anos. Então, tem mais isso, tem né? mais isso, tem mais isso. Elas são punidas. Não hoje não se pune a direção partidária, a não ser que se haja uma prova de que a direção ativamente montou aquelas candidaturas e tal, ou seja, Sim. né, acaba não tendo. Na prática acaba não tendo. Mas as mulheres acabam ficando com essa inelegibilidade. Só aqui em Alagoas, calcula em torno de... Só Alagoas. E ainda tem processo em andamento, foram 261 candidaturas no estado todo afastados por fraude à cota de gênero. Caraca. 261 vereadores. É muita gente. É muita gente, muita velho. gente. Imagina o cara, a dor que o cara sente, né? Opa, Você investiu, você realmente trabalhou. Destes aí, certamente alguns foram verdadeiros, trabalharam, fizeram um bom trabalho e aí é afastado, né? Na tua visão, partindo já para nossa reta final aqui do nosso eleitos.com, mas Alagoas, Maceió, nessas últimas eleições, ou pelo menos nessa propriamente dita, a previsibilidade de se atender à cota de gênero tem sido positiva? Olha, tem trabalhado nesse contexto? Tem, principalmente Maceió. Já há alguns anos Maceió tem uma bancada feminina e de várias correntes ideológicas, Sim, inclusive. sim. Né, sendo eleita. Então, assim, Maceió tem sido mais a região mais fácil esse Certo. cumprimento. No interior, você ainda tem aqui ali alguns problemas, mas o interessante é que a região Nordeste é a região onde tem maior participação feminina. Interessante, não é? Desfazendo um mito popular, um mito né? popular, o estereótipo pesado de que o Nordeste é machista, né, e tal. A pior região do país é a região Sul. É mesmo. Estatisticamente falando. Então, assim, vamos desfazer alguns pré-conceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos que nós temos. Não, essa é uma pérola de ouro aqui do eleitos.com. Dr. Gustavo Ferreira trazendo um dado que eu confesso a você que para mim é surpreendente. Assim, se você tem a síndrome do vira-lata de achar que tudo da gente aqui é ruim, né? Essa é uma oportunidade de você desfazer, porque aí a gente entra na possibilidade de desfazer o pré-preconceito. Verdade, verdade. Porque somos conhecidos por aí afora como machistas e tal, né? Mas tirando alguns pontos que podem até proceder. Eventualmente tem, de fato, a gente tem. Mas assim, o Nordeste tem aceitado muito mais e tem eleito mais governadoras e aí por várias questões. Sim. Pode dizer, mas a questão familiar, a família passa para, né? O pai passa para a filha. Mas veja, tá passando. Sim, perfeito. É um processo de mudança. Na nossa Assembleia temos 6 mulheres. São 6. Isso. Mulheres, e é uma bancada deputados. grande que a gente, durante muito tempo, a Assembleia era basicamente só de homens. Só de homens. E diga-se de passagem bem representada. Nomes bons que estão ali, algumas mulheres que estão fazendo um bom trabalho, representando, que abraçaram algumas causas. Né? Bastante relevantes. E das correntes ideológicas mais diferentes possíveis. Então, assim, perfeito. A participação feminina, ela está em vários grupos, seja de centro, direita ou de esquerda. Entendi. Né? E a liberdade, e só para encerrar, a liberdade, pelo menos é o que eu percebo, também na visão completa do direito, né? O pessoal também. As pessoas que aderem ao LGBT estão com toda essa participação também. Basta... É interessante porque, assim, a gente aqui no Nordeste, apesar da fama de preconceito, Sim. A gente tende a aceitar. Sim. É aquela coisa de olhar a pessoa. Lógico. Né? Olhar a pessoa. Sim. Né? E mais do que qual é o gênero ou orientação sexual dela. É olhar a pessoa. Isso eu acho que é muito relevante. É uma coisa que a gente não pode perder, porque às vezes no barulho das redes sociais a gente olha o que a pessoa diz, não o que ela faz. Sim. E assim, você pode dizer o que quiser. Lógico, né? E responder até pelo que fala. Mas isso não quer dizer que seja você mesmo. Perfeito. Que o seu discurso corresponda à pessoa que você é. Aqui, principalmente, isso é muito interessante. Como as cidades são pequenas, todo mundo se conhece, o voto é muito... Eu voto no Jaelson porque eu sei dele desde pequenininho. Eu voto na Ellen porque eu conheço a Ellen desde pequena. Sim. Então, eu sei como ela é. Eu sei que eu posso confiar neles ou que não posso confiar. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, a pessoa conta.
de forma muito positiva. O que é o meu medo dessa radicalização que vem de fora. Sim. Não é uma radicalização nossa. Perfeito. É uma radicalização que a gente está importando de outros lugares do mundo. É. E na radicalização começa a criar separações onde não interessa mais quem é a pessoa, mas o que ela pensa. Se ela pensa no meu grupo, tudo bem. Se ela não pensa no meu grupo, eu paro de falar com ela. Totalmente Exato. errado, né? Então a gente deixa de ter adversários Sim. e passa a ter inimigos. Diferente, né? Bem diferente, bem diferente. Cenas para os próximos capítulos. Diferença de adversário para inimigo, né? O certo é que o Eleitos.com, na nossa pessoa, na Destrava, do Dr. Gustavo também, parte da premissa do respeito amplo. Sim, geral e restrito. Geral e restrito. Exatamente. Independente. Foi ser humano, merece o respeito. Independente do que a pessoa pense ou que diga. Exatamente. Eu sou muito... Acho que a palavra-chave para a gente viver bem é respeitar o próximo. Se a gente está respeitando hoje, e é importante que respeite até a vegetação, né? Por que não respeitar o ser humano, independente do que ele, da origem de onde veio, o que ele pensa, o que ele faça, cada um dentro do seu espaço. Perdendo só esse gancho, a gente vê gente, não que não deva ter, tá? Mas muito mais preocupado com o verde do que com o próximo. Né? Sim. Né? É como se fossem coisas excludentes. Na verdade, são coisas inclusivas. Eu tenho que cuidar do meu ambiente para também cuidar do próximo. Lógico, eu cuido do próximo para também cuidar do meu ambiente. Né? Sim, não é um jogo de soma zero. Isso. Não é um jogo de soma zero. É um jogo que cresce, né? Exato. Mas, mestre, esse tema é muito bom. Com certeza poderão surgir algumas dúvidas, algumas coisas, alguns porém. E aí você pode nos procurar. Vem aqui na redação aqui da Destrava, procura eleitos.com, como também o próprio Dr. Gustavo, que está disponível para dar suas orientações. Não é isso? Exatamente. Para esse caso, você acessa lá o @ Gustavo Beccaria com 2 Cs, eu vou ter que mudar isso. Que é da época da faculdade. Beccaria Ferreira. Beccaria, o apelido é um jurista italiano, era meu apelido de faculdade lá em Campinas. Que massa. Incorporei. Então o pessoal da faculdade não me conhecia. Gustavo Beccaria, mas não é difícil não. Partiu aqui para Destrava, já acho o Dr. Gustavo muito fácil, né? Isso, obrigado. Vai estar aqui embaixo. Muito bem, Eli, muito bem. Mestre, muito agradecido por esse encontro. E vamos que vamos, eleições de 2024 com eleitos.com, e a gente sempre aqui nessa bancada trazendo o melhor da informação, ok? Ok, vamos junto. E você que nos acompanha, nos segue, vai lá no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e também nos procura para saber, você que é candidato, pré-candidato, quer saber o que temos a oferecer para esse seu trabalho aí, você fazer algo bem feito aí, se posicionar nas redes sociais, botar a cara, porque quem não é visto não é lembrado. Eleitos.com, forte abraço, até a próxima, aprove Deus.